Gênesis capítulo 3, versículo 15. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 15, diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez diante da tua palavra nós estamos e pedimos a direção do teu Espírito Santo. Pedimos a iluminação do Senhor sobre nossas mentes, para que possamos compreender, meu Deus, que o plano do Senhor teve um caminho traçado pelo Senhor, mas também um caminho, meu Deus, que foi prometido e cumprido, para que a glória do Senhor se manifestasse diante dos homens pecadores. Assim, Senhor, pedimos que nesta jornada que nós fazemos com relação a este caminho do presépio, nós queremos, Senhor, que a manifestação da Tua palavra seja realmente, meu Deus, mostrada aos nossos corações, iluminando as nossas vidas, trazendo sobre nós, Senhor, a convicção de que as promessas do Senhor jamais falham. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Nós estamos falando então sobre o Natal, semana passada falamos sobre o plano de Deus. O plano de Deus começou na eternidade. E como o plano é muita coisa para você sondar a mente de Deus, isso se torna impossível. É uma tarefa impossível para qualquer criatura sondar a mente do seu Criador. É impossível para nós porque a mente de Deus é infinita como Ele. Deus não somente é infinito, Deus também é eterno. Deus é mais que infinito. Infinito é aquele que não tem fim. Eterno é aquele que nunca teve um começo e nem terá fim. Nós tivemos um começo e não teremos fim, mas não Deus. Deus, ele é eterno para o passado e eterno para o futuro. Obviamente que na eternidade não existe passado e nem futuro. A eternidade para Deus é uma característica própria dele, onde ele vê todas as coisas em um só momento. O que para nós já aconteceu e já passou, Deus vê essas coisas como sendo agora. O que para nós ainda não chegou, Deus também vê como sendo agora. Portanto, Deus pode, pela sua eternidade, contemplar Adão caindo agora no pecado, como também contemplar a igreja dele lá na glória com ele agora, da mesma forma. Para Deus, para quem vive na eternidade, o futuro e o passado não são obstáculo para ele. É uma coisa insondável. Para as nossas mentes isso é muito complicado de entender. O homem, ele sempre teve, para você ter ideia de como o homem almeja isso, o homem sempre pensou na máquina do tempo. Tem o filme De Volta para o Futuro, tem o filme A Máquina do Tempo. Então eles têm essa ideia, esse anseio, porque o ser humano, ele tem a imagem de Deus. Deus, por ser eterno, ele criou o homem com a sua imagem. Então o homem, ele tenta sondar a eternidade, ainda que ele não consiga. Porque nós nunca imaginamos como é voltar para o passado. Como é isso? Nós pensamos em poder, mas nós não sabemos que não conseguimos. Mas Deus sim. Para Deus, voltar no passado, não. Para Deus o passado, o futuro, o presente, está tudo aqui, fora dele. Então Deus contempla todas essas coisas em um só movimento. Então, é importante nós observarmos que a promessa do Natal, ela acontece aqui nesse texto que nós lemos, Gênesis 3,15. É importante nós notarmos que esta promessa acontece no meio de uma tragédia. O pecado entra na criação física, porque ele já havia entrado na criação angelical. O diabo, antes de tentar Eva, ele já havia caído do céu. Portanto, o pecado mesmo começou no céu. O pecado começa na região celestial e ele vem para a terra. E ao confrontar o pecado, Deus então faz a sua promessa natalina, justamente para quem? Para o diabo. O proto-evangelho, assim chamado, Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. O primeiro evangelho ele é pregado para Satanás.
Como sabemos que nada pega Deus de surpresa, devemos ir além e verificar que Deus não é apenas pego de surpresa, como também Ele não viu passivamente os fatos trágicos diante dos seus olhos eternos. Deus não estava passivamente assentado em um trono eterno, olhando o que poderia vir a acontecer e dizer assim, realmente isso aqui eu não vou poder evitar. As pessoas pensam isso de Deus. Quando você fala sobre a onisciência de Deus, a pessoa diz, não, Deus já sabia. Irmãos, Deus já saber de uma coisa é muito pouco. Para quem vive na eternidade não basta saber. Quem vive na eternidade, as coisas que vão acontecer, elas têm que acontecer porque alguém criou. Imagine, Deus está fora da história. Deus está vivendo a eternidade, Ele está fora da história. Quando Deus cria a história, como os irmãos acham que Ele criou? Deus criou, não, vou criar só o primeiro dia da história, depois o resto vai acontecendo por si mesmo. Foi assim que Deus criou? Deus criou a história inteira, do início ao fim. Deus escreveu o livro da criação, Deus escreveu o livro da queda, Deus escreveu o livro da redenção e Deus escreveu o livro da consumação de todas as coisas. Nada absolutamente, não somente pega Deus de surpresa, como também todas as coisas que acontecem foram Deus que estabeleceu. Então a gente não pode ficar, Deus sabia que o homem ia pecar. Mas peraí, Deus só sabia que o homem ia pecar? Mas quando Ele criou o homem, Ele poderia ter evitado o pecado? O que Deus estava fazendo antes de criar o homem, que Ele viu que todas as coisas iam dar nisso que deu? O que Ele estava fazendo? Cadê o poder desse Deus? Onisciência não é só saber que as coisas irão acontecer. Porque para Deus estar fora das coisas e elas estarem lá, e Ele saber de tudo que aconteceu, alguém tem que ter colocado ela lá. E quem foi que colocou? O diabo estar lá, Deus está aqui, sozinho, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus olha para o futuro, Deus olha para frente, para a sua história que Ele vai fazer, e Ele vê lá, diabo, pecado, Adão caindo, homem matando o outro, os males que acontecem no mundo, Deus vê tudo isso aqui. Mas para Ele ver, alguém tem que ter posto lá. Quem foi que pôs? Foi o diabo? O diabo já existia? Se Deus vê todas as coisas futuras como já ocorridas, como já acontecidas, estas coisas deviam obrigatoriamente existir na mente de Deus. As pessoas confundem querendo dizer que Deus só sabia do que ia acontecer. Não, elas estavam planejadas na mente de Deus. Mas como diz a Escritura, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 33 e 34, o apóstolo Paulo diz isso. Ninguém colocou a tragédia lá para que Deus passivamente a contemplasse. Ele mesmo decretou e estabeleceu a tragédia. Foi Deus, não foi o diabo. Não foi o mal não pode fazer algo fora do poder de Deus. Nada pode acontecer à parte do poder de Deus. Deus é o único autor da história e ninguém interferiu no seu livro. Deus não apenas permitiu a queda, Ele estabeleceu a queda. Deus não apenas permitiu a tragédia, Deus, Ele estabeleceu a tragédia. Tudo que acontece e tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer foi escrito por Deus. Os irmãos devem estar pensando, mas que loucura é essa? Como que Deus pode estabelecer o mal? Como Deus pode criar o mal? Alguém pode dizer isto. E eu pergunto para você, quem foi que estabeleceu o Apocalipse? Não entendi, não ouvi. Quem estabeleceu o Apocalipse? E o Apocalipse só tem coisa boa? Quem decretou a queda de Satanás e de seus anjos foi Deus. De outra sorte, não haveria razão alguma de Paulo dizer na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 5,21, chamar alguns anjos de eleitos. Por que Paulo chama anjos eleitos? Porque tinha outros que não eram eleitos. Porque havia anjos reprovados. Aí você vai dizer, não, mas Deus escolheu os anjos eleitos depois que os outros caíram. Então não era eleito. Eles já não caíram mesmo, então ficaram no céu por mérito. Então lá no céu tem um monte de anjo que merece estar lá.
Diante de Deus ninguém merece absolutamente nada, irmão, nem homem nem anjo. Se os anjos eleitos estão lá com Deus hoje, se os anjos que não pecaram e não caíram estão com Deus lá hoje, é porque Deus os elegeu para não cair. A glória é de Deus, não é do anjo. Então aqueles anjos seriam melhores do que os anjos que caíram. Aí já começa níveis de anjo. Então Deus criou um anjo mais ou menos e outro melhor. Os mais ou menos caíram, os melhores ficaram. Que história é essa? O mérito é do anjo agora? Quem estabeleceu que os anjos caíssem foi Deus. E Paulo chama os anjos que não caíram, em 1 Timóteo 5:21, de anjos eleitos. Os anjos eleitos são os anjos que Deus destinou para não pecarem. Os demais ele preordenou para a rebelião e a queda. Se Deus não quisesse, nenhum anjo pecaria. Um Deus todo-poderoso, você diz assim, Deus é todo-poderoso, Ele não quer o mal. Se Deus é todo-poderoso, então por que Ele não evita aquilo que Ele não quer? Ele não pode evitar o mal? Então por que Ele não evitou? Ou Ele não é todo-poderoso, ou Ele não é tão bom assim. Mas como Ele é as duas coisas, então Ele queria o mal. E por isso mesmo Ele o criou. Mas porque Deus criou o mal, então havia o mal para que Satanás flertasse com Ele. Se não houvesse o mal, Satanás ia desejar apenas o bem, porque não havia o mal para ele desejar. Alguém fala assim, não, o mal surgiu no coração de Satanás. Peraí, então foi Satanás que inventou o mal? Então agora nós temos um dualismo. Agora nós temos um Deus impotente, um Deus bom, mas que é impotente para vencer o mal, porque ele não esperava isto. Satanás agora inventou uma coisa que Deus não esperava. Agora existe um dualismo. Irmão, se existe um dualismo, se o mal ele é eterno, como Deus, no fim das contas nós não sabemos então quem vai vencer, porque os dois são eternos. Como é que nós podemos ter convicção e certeza de que Deus vencerá o mal? Quem garante? Os dois são eternos? Não. O mal é criatura de Deus. O mal é criado por Deus, tanto quanto o bem. Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima de qualquer coisa. Deus está fora de qualquer coisa. Deus, Ele é absoluto. Então, quando Deus criou o bem, Deus também criou o mal. Se Deus não tivesse criado o mal, como Satanás ia poder escolher o mal? Se não existia o mal para ele escolher. Ou agora, então, Satanás interfere com uma coisa que não existia na criação de Deus. E olha, Deus não se importa absolutamente em mostrar na Escritura que essas duas coisas vêm dele, o bem e o mal. Não, ele não se importa. Algumas pessoas dizem assim, mas Tiago diz em 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ora, Tiago dizer que toda boa dádiva vem de Deus não significa que ele esteja dizendo que o mal não veio de Deus. Ele só está dizendo que todo bem vem de Deus. Mas ele não fala nada a respeito do mal. Não está escrito em Tiago que diz assim, de Deus não veio o mal. Lá só está dizendo que todo bem vem de Deus. Mas nada fala a respeito do mal. Em nenhum momento a Bíblia nega que a existência do mal, ela tenha provindo de Deus. Veja, por exemplo, nós já sabemos que todo bem vem de Deus. Mas veja, por exemplo, muitas passagens bíblicas que mostram que o mal também vem de Deus. A começar aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Veja o que Deus faz quando Ele está plantando um jardim no Éden. Diz assim no verso 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. 9 diz assim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boa para alimento. E também fez a árvore da vida no meio do jardim. Coisas boas, né? Agora olha no final. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem que plantou essa árvore lá? Pois é, não foi o diabo. A Bíblia deixa muito claro que quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim foi Deus. Para começar, temos aqui em Gênesis. Jamais pôde vir do diabo. O diabo não tem poder de criar uma árvore. Jamais esta árvore veio do nada, nem da terra. A Bíblia diz, verso 8, que Deus plantou esta árvore ali, bem como as demais. Nós temos muito mais referências, mas nós vamos nos ater às principais referências para você ver a origem do mal. Preste atenção nisso, que quando as pessoas perguntarem de onde veio o mal, foi do diabo, não foi. Veja,
Mateus 10, 29 diz: nenhum pardal cai por terra sem o consentimento do Pai. Veja, você pode dizer assim, um pardal morre por causa do pecado, porque antes do pecado não existia morte. Então, o pardal morre e cai por terra por causa do pecado, não é por causa de Deus. Mas Jesus está dizendo que mesmo que o pecado tenha entrado no mundo por Adão, ainda assim os efeitos da queda, os efeitos do pecado são levados a cabo por Deus. O pardal morre por causa do pecado. Mas a Bíblia está dizendo que se Deus não consentir, o pardal não cai por terra. Então, quem é que está no controle até do pecado? E dos efeitos do pecado? E mesmo que isto aconteça com pardais, acontece também com seres humanos. Em Provérbios 16, 4, o sábio diz assim: e se cremos na inspiração, não há o que negar aqui, que até o ímpio Deus fez para o dia do mal. Olha, Provérbios 16, verso 4, está escrito assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Veja, não foi o diabo que fez o ímpio, foi Deus. E a Bíblia diz: para que Deus fez o ímpio? Para o dia do mal. Está na sua Bíblia, leia. Provérbios 16, verso 4. Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins, todas. Ele diz: Deus fez as coisas boas para os seus determinados fins. As outras foi o diabo. Não, Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins. E para que você não tenha dúvida de que até o mal foi Deus que estabeleceu, lá o versículo diz: até o ímpio para o dia do mal foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Veja, Deus disse a Moisés, quando Deus estava chamando Moisés para libertar o povo de Israel, Deus disse a Moisés assim, Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não posso ir para Faraó, eu tenho problema na fala. E Deus disse para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, quem foi que fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus está dizendo: eu tenho controle, Moisés. Eu que fiz as coisas boas e as ruins. Eu que fiz o cego, eu que fiz o que vê, eu que fiz o que ouve e eu que fiz o que não ouve. Eu que fiz o que fala e eu que fiz o mudo. Não foi Deus que fez o que fala e o diabo fez o mudo. Isso está em Êxodo 4:11. Agora veja o que diz o profeta Jeremias em Lamentações 3, 37 e 38. Ele diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Quem é que pode dizer alguma coisa assim, aconteça, e ela acontece, a não ser por mando do Senhor? E o profeta faz outra pergunta: por acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Deus diz através do profeta Isaías, capítulo 45, verso 7, ele diz: eu formo a luz e crio as trevas. Nós vimos isso semana passada quando falamos do plano. Deus criou as trevas antes de fazer a luz. Tem gente que fala: não, aquelas trevas eram o diabo. Não era. Deus criou as trevas. As trevas ele chamou noite, a luz ele chamou dia. Não é diabo. Isaías 45, 7 diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E aí? Só diz: ah, tá, mas aqui na hermenêutica, paz ao contrário é guerra, né? O mal ao contrário é bem. Se paz está junto com o mal aqui, então o contrário de mal aqui, o contrário de mal sendo paz, então mal significa guerra. Tudo bem. Mas quem é que faz a guerra? A guerra é uma coisa boa? Não é. É mal, é ruim. E Deus está dizendo: eu que faço. De toda forma. Agora veja o que ele disse pelo profeta Amós: tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Amós 3, verso 6. Algum mal vai acontecer à cidade sendo que o Senhor não tenha feito? Espera aí, eu estou servindo um Deus mau agora? A gente pensa. Agora eu quero fechar esse ponto com a referência do Novo Testamento. Primeiro quero mostrar Isaías 53, 10, que fala profeticamente sobre Jesus, que diz: foi a vontade do Senhor esmagá-lo. Veja, foi a vontade de Deus esmagar seu filho.
Foi a vontade de Deus. Agora veja o que Pedro diz lá, e os demais apóstolos, em Atos 2, 23 e Atos 4, 27 e 28. Diz assim: sendo este, ou Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Pedro está dizendo assim, olha, Deus entregou Jesus e vocês o mataram. Ou seja, se Deus não quisesse, Jesus não teria morrido. Então quem entregou Jesus foi o próprio Deus. Agora veja Atos 4, 27 e 28, diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A mão e o propósito de Deus predeterminaram que Jesus fosse assassinado. E aí? Isso é uma coisa boa ou má? A morte de Jesus não é uma coisa boa, é ruim. Os efeitos da morte de Jesus é uma coisa boa, porque ele nos salvou. Então Deus usa o mal para tirar seus bons propósitos. Deus usa o mal, Deus controla o mal tanto quanto ele controla o bem. Agora eu quero encerrar com Paulo dizendo em Romanos 9, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E se alguém quiser perguntar a Deus alguma coisa, Paulo diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Deus preparou vasos de ira para a perdição. Foi Deus que preparou, não foi o diabo, não foi os homens que se prepararam para a perdição. As pessoas dizem: não, Deus leva para o céu, para o inferno vai quem quer. Mateus 10, 28 diz que não temam aquele que mata o corpo e não sabe o que fazer da alma. Você deve temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. E quem é? É o diabo que joga no inferno? O diabo tem poder para jogar alguém no inferno? Quem tem é Deus. Portanto, a Bíblia diz que não somente o mal, mas também o bem provém de Deus. Mas agora pronto, eu estou servindo um Deus mau. Eu estou servindo um Deus contaminado pelo mal. Eu estou servindo um Deus pecador. Não, de maneira alguma. Você sabe o que é de fato você ser autor de uma obra sem você se misturar com ela? Existem autores de livros que eles se misturam com suas obras. Eles fazem um livro e falam de si mesmo, das suas demandas, das suas próprias dificuldades, dos seus próprios pecados. Não é? Como aquele livro, por exemplo, do Retrato de Dorian Gray. É um livro muito esquisito, estranho, tem até filme sobre ele. Quem sabe a história deste livro sabe que o autor, ele estava escrevendo mais ou menos algo que ele pensava sobre si. O que ele gostaria que acontecesse consigo. Oscar Wilde. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que Deus ele é totalmente diverso de sua criação. Deus, quando ele cria o mal, ele não precisa se contaminar com ele. Uma coisa é você criar o mal existencial, outra coisa é você praticar o mal e tornar-se moralmente culpado por causa disso. Uma coisa é você estabelecer uma lei que esteja inclusive sobre você. Deus estabelece leis que não estão sobre ele. Por exemplo, quando Deus diz não matarás, ele está falando para nós, não matarás. Deus não disse não mataremos, Deus não se incluiu. O verbo não está no plural, na primeira pessoa do plural. Deus não está proibindo ele de matar. Deus pode matar, porque ele pode dar vida, só ele pode tirar. Então qual que é o problema de Deus matar? Não há nenhum problema. A pessoa olha e fala assim, morreu é mal. Morreu é mal, isso é ruim, uma pessoa morrer é ruim. Mas Deus não é proibido. Não existe uma lei que Deus tenha dito assim, eu não posso matar. Se existisse, então ele não poderia. Deus se proibiu. Mas Deus ele é fora de sua criação. Então Deus usa o mal sem se contaminar com ele. Dizer que Deus é o autor do mal não é o mesmo que dizer que Deus pratica o mal. Os irmãos estão entendendo? Em nenhum momento desta introdução da mensagem eu disse que Deus pratica o mal. Apenas eu disse que Deus fez o mal, Deus criou o mal, que Deus utiliza o mal para os seus bons propósitos. Gênesis 50, 20, José diz para os seus irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para vocês verem como se pode fazer neste dia.
A morte de Jesus foi um mal e foi determinado por Deus. E Deus, Ele determina este mal para que através do mal da morte de Jesus nós recebamos o bem, que é a vida eterna. A Bíblia diz que Deus um dia foi lá e incitou Davi a fazer um censo. 2 Samuel 24. Então Davi levanta e fala: eu quero fazer um recenseamento do meu exército, quero saber quantas pessoas tem. O capitão dele diz assim: mas primo, não vamos fazer isso, porque Deus é conosco. E ele: cala a boca, vai fazer o contagem do nosso exército, quer nem saber. E o primo dele vai lá e faz a contagem, tem 1,5 milhão de soldados. Aí Davi fala: isso é bom. Então a praga começa a atingir o povo e matar. Então Davi cai em si, ele diz assim: meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor. Porque ele não estava mais confiando em Deus, estava confiando em seu exército. Mas a Bíblia diz que foi Deus que fez isso com Davi. Foi Deus que incitou Davi. Só quando você vai ler lá em Crônicas, está escrito que foi o diabo, Satanás incitou Davi a contar o exército. Ué, a Bíblia se contradiz? Lá em Samuel falou que foi Deus. Aqui em Crônicas fala que Satanás. E depois Davi se arrepende como se fosse ele. Deus estabeleceu: eu vou fazer Davi contar o exército dele, para mostrar que o coração dele está confiando no exército e não em mim. Aí Deus pegou o diabo, falou assim: vai lá, eu te ordeno que você vai lá e incite Davi a contar o exército. O diabo: não quer. Vai, rapaz, cala a boca, vai lá. O diabo vai, faz Davi contar o exército. Davi chama o capitão e o capitão diz: não, cala a boca também, vai lá contar. E aí, depois Davi assume aquele pecado para si mesmo, mas originou tudo em quem? Em Deus. Para Deus trazer de volta o coração de Davi e confiar nele, que as guerras eram vencidas por causa de Deus e não por causa do número de seu exército. Onde estava aquele Davi que dizia no Salmo 20, verso 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Agora estava fazendo menção do número. Portanto, o mal, tanto quanto o bem, ele veio originalmente de Deus. Agora Deus estabelece uma ordem. Veja bem a diferença. Deus está fora e controla isso perfeitamente sem se manchar. Mas agora ele estabelece uma ordem. Ele diz para as suas criaturas, façam o bem e não o mal. Então, quando as criaturas de Deus fazem o mal, eles estão pecando contra Deus. Porque nós, criaturas, não sabemos lidar com o mal. Nós usamos o mal para os maus propósitos. Deus usa o mal para os seus bons propósitos. Olha a diferença. A Bíblia diz: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Deus está falando isso para nós. Nós não podemos chamar o mal de bem e o bem de mal. Nós temos um padrão que estabelece o que é bom e o que é mal, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos revela, que é bom e o que é mal. Se alguma coisa a Bíblia diz que é mal e você diz que é bem, você está em pecado de rebelião contra Deus. Mas Deus não está sujeito a essa lei, Ele está fora dela. Deus pode pegar algo que é muito mal e realizar o que Ele quiser com aquilo, porque Deus domina o bem tanto quanto Ele domina o mal. O salmista Davi entendeu isso no Salmo 139, e ele diz no verso 12, ele diz: Senhor, as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. E para nós não é. Para nós trevas é escuro, tem que acender a luz. Para Deus é a mesma coisa. Deus enxerga nas trevas tanto quanto Ele enxerga na luz. Portanto, para Deus o bem e o mal, qual a diferença? As pessoas falam bem assim, lembra daquela teodiceia que eu coloquei aqui agora? Ou no início? Quando eu disse assim, que se Deus é poderoso para acabar com o mal, por que Ele não acaba? Então é porque Ele não tem poder? Ou então porque Ele não é tão bom assim? Não é isso que as pessoas dizem? Até uma irmã me perguntou: pastor, por que Deus não acabou com o diabo logo assim que ele pecou e evitou esse monte de coisa aí que acontece aí? Eu falei para ela: minha irmã, seria muito fácil. Abuso de poder. Eu posso destruir meu oponente, eu vou lá e pá, acabo com ele, acabou. Deus preferiu humilhar o diabo. Deus preferiu humilhar Satanás, seus anjos, o mal, controlar tudo. E Deus controla tudo para o louvor de sua glória. Portanto, quando Deus deixa esse tempo passar e Ele vai controlando o mal, vai controlando o bem, controla, domina, ordena, humilha, faz o que Ele quer. Seu nome é glorificado, porque os justos, os filhos de Deus, olham para Ele e dizem: Tu és o Senhor que domina sobre todas as coisas. A gente, Deus devia ter destruído. Paulo diz aqui, quem foi que deu conselho? Você quer dar conselho para Deus agora? Dizer para ele: o Senhor devia ter destruído. Você quer dar conselho para Deus? A mente de Deus é insondável, meu filho. A mente de Deus é infinita.
Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo com o mal. A gente não sabe nem direito o que é mal, o que é bem. Em Nínive, havia 120 mil pessoas que não sabiam discernir nem a mão direita da esquerda. Deus fala lá para Jonas. O problema é que nós estabelecemos um certo padrão para nós e queremos que estes padrões se apliquem a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu penso que não temos mais nada a falar sobre isso por enquanto, a não ser que a mente humana, cativa do pecado e do diabo, queira contradizer a Escritura, porque certas coisas não conseguimos entender ou aceitar. Claro que o coração enganoso do homem não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. Deixe de lado o seu coração enganoso, meu irmão. Apegue-se à palavra do Senhor. Apegue-se ao que diz a Bíblia. A Bíblia diz isso, que o mal vem do Senhor tanto quanto o bem. E daí? Você vai chamar Deus de pecador por causa disto? Que juízo você tem, que padrão você tem para julgar Deus, dizer que ele é pecador porque o mal veio dele? Em que momento Deus praticou o mal? Em que momento Deus se sujou com o mal? E outra coisa, que lei existe estabelecida que proíba Deus fazer o que ele faz? E outra, quem estabeleceu essa lei? Se alguém estabelece uma lei que proíba Deus de fazer alguma coisa, esse alguém tem que ser maior que Deus. Então, já sabemos, não há ninguém maior que Deus. Se não há ninguém maior que Deus, então não existe ninguém que possa estabelecer uma lei sobre o que Deus deve fazer ou deixar de fazer. Todas as leis vêm de Deus. Tudo Deus estabeleceu vem dele, vem da mente santa, perfeita, inteligente dele. Nós não sabemos de absolutamente nada. A única coisa que nós podemos é olhar para as Escrituras e crer nela como a revelação de Deus para aquilo que nós precisamos saber. E então louvar a Deus por causa disto. Quando nós falamos no Natal sobre promessa, nós precisamos entender uma coisa. Tudo isso que eu falei hoje aqui, que não é a mensagem de hoje, é só a introdução, é só para você ver em que tragédia Deus faz a promessa do Natal. Que meio de tragédia Deus faz a promessa do Natal? É uma tragédia onde a mulher e seu esposo deram atenção para a voz enganosa de Satanás. Eles deram atenção, deixaram de confiar na palavra de Deus para confiar no seu próprio discernimento. Acabei de falar isso na frase anterior. Falei, quem é você? Quem sou eu? Quem são os humanos ou os anjos para estabelecer um padrão do que Deus deve ou não fazer, do que Deus deve ou não falar? Quem somos nós? Adão e Eva fizeram isto. Eles estabeleceram um padrão. Eles tiraram fora o padrão de Deus. Deus falou assim, não coma desta árvore, porque no dia que comer certamente morrerás. Adão sabia disso. Sua esposa sabia disso. No entanto, quando eles foram tentados pela serpente, eles estabeleceram um outro padrão. Eles tiraram o padrão de Deus, colocaram o deles. E falaram, não, nós vamos tomar a nossa decisão. Nós não precisamos do padrão de Deus para nós vivermos. Nós podemos tomar a nossa própria decisão. E a decisão deles foi a ruína da humanidade. Portanto, quero dizer hoje, a promessa do Natal, ela vem no meio de uma tragédia. Mas fique tranquilo, nada foi fora do plano. Nada. Nada foi fora do plano. Deus havia estabelecido isso. E Deus tem um propósito muito maravilhoso com isso, porque com isso Deus inclui todo mundo debaixo do pecado, para todo mundo precisar da misericórdia. Só um que não foi incluído debaixo do pecado, Cristo. Só não ele. Para que o mérito seja dele. Único justo. Os demais nasceram debaixo do pecado. Os demais Deus encerrou debaixo do pecado. Gálatas 3:22, Romanos 11:32. Deus encerrou tudo debaixo do pecado da desobediência, para que a fé fosse dada àqueles que creem em Cristo. Até a fé é um dom de Deus, ela tem que ser dada. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a promessa da salvação, ela só existe porque Deus te ama. Porque Deus decidiu te amar, só por isso que ela existe. Senão não haveria promessa coisa nenhuma. Deus venceria todo mundo debaixo do pecado e condenava todo mundo. E ele continuava sendo justo. Ele não precisa de nós para viver, nunca precisou. As pessoas se enganam e falam, não, Deus estava muito sozinho. Aí daí ele resolveu criar o homem. Deus sozinho?
Quando Deus sozinho? Se Ele existe desde eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho louva o Pai louva o Filho, o Espírito louva o Pai e o Filho. Para que Ele precisa de mim e de você? Com essa adoração fajuta nossa? Que a gente adora Deus aqui agora e blasfema do outro ali daqui a pouco? Deus precisa disso? Deus se sentia sozinho por quê? Você pensa em Deus quantas horas por dia? Se Ele se sentisse sozinho, Ele continua sentindo, porque não é toda hora que a gente fica pensando nele. Se Ele fez isso é porque Ele nos ama. Ele decidiu nos amar. Mas para mostrar sua misericórdia, antes Ele precisou encerrar todos nós debaixo do pecado. Porque senão a gente ia achar que merecia. E a glória é só de Deus. Até hoje, mesmo o cara debaixo do pecado, quando Deus salva, ele acha que ele merece. Imagina se não tivesse pecado. Aí que o cara ia falar que merecia mesmo. Deus não divide sua glória. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje não daria tempo mesmo de nós falarmos tudo sobre a promessa. Mas eu só quero falar duas coisas sobre a promessa na semana que vem. Eu quero falar sobre como se deu a queda e as suas consequentes maldições. E depois eu quero encerrar com a promessa, o proto-evangelho, a despeito de suas consequências. E que isso possa trazer para nós, aumentar nossa confiança em Deus, né? Os discípulos falam, Senhor, aumenta-nos a fé. Acho que nós precisamos fazer essa oração também. Porque quando você vê a situação em que nós nos encontramos, você também percebe que se não for a misericórdia de Deus, nós não seríamos jamais resgatados. Então isso é para aumentar a nossa fé. Deus fez sua promessa no meio da tragédia. Lembre-se disso. Deus fez sua promessa no meio do pior cataclisma que essa terra já passou. O pior cataclismo foi aquele meteoro que caiu que matou o dinossauro. Não. O pior cataclismo que a terra passou foi o pecado dos nossos primeiros pais. Esse foi o pior. Porque de lá para cá nunca mais nada se consertou. Por isso a promessa. E por ironia, Deus não fez a promessa para Adão, não, nem para Eva. Ele fez a promessa para o diabo. Ironicamente, a promessa foi feita para Satanás. Semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos orar?